Bom dia a todos. Hoje mais uma aula de urgência e emergência na educação física. E hoje seria a apresentação dos seminários, mas até o momento eu não recebi ainda nenhuma gravação e recebi só o trabalho escrito da Emily, né, que seria do grupo 2. Né? Estou aguardando, né, se alguém vai entrar para a gente visualizar aí os trabalhos. Bom dia, Adriele, tudo bem? Bom dia, professora. Tudo sim, graças a Deus. Hoje é a apresentação dos nossos seminários. Professora, deixa eu te falar. Eu esqueci de mandar o vídeo. Daí eu queria ver com a senhora se eu poderia apresentar ele aqui, entendeu? E mandar o vídeo à noite. Pode sim, sem problema nenhum. Daí, como eu estou aqui no trabalho, eu queria ver se eu podia ser o primeiro a apresentar, porque tem o meu e mais de outra pessoa, né? Daí Aham, eu estou aqui no trabalho, eu ia para a sala de reunião ali e fazia lá. pode ser você sim, porque só estamos eu e você aqui, então pode já Tá, começar. eu estou indo lá na sala de reunião, já entro aqui de novo, tá? Tá bom. Tchau, já volto.
Bom dia. Pode tirar a máscara, né, professora? Pode, se você puder, pode tirar. Aí, ficou melhor. Bom dia a todos, bom dia, professora. Estou aqui no trabalho. Como aumentar o volume aqui um pouquinho, está meio baixo. Tá, vamos lá então. Bom dia a todos que vão assistir essa apresentação. Meu nome é Adriele, sou aqui de Diamantina, né? Faculdade de Diamantina. E vou falar um pouco hoje sobre o traumatismo, o trauma crânioencefálico, ou mais conhecido como nós por traumatismo craniano. Esse trauma, esse tipo de trauma, ele trata-se de uma lesão, né? Trata-se de situações de um trauma causado por uma lesão ou por uma queda que afeta, causando coágulos ou algum trauma no crânio, né? No cérebro da pessoa. E ele pode causar sangramento ou esses coágulos, esse que se trata do trauma. Eu vou tirar esse fone. Dá para ouvir assim, professora? Tá bem ruim aqui com esse fone. Estou te ouvindo, pode continuar. Tá. Vou continuar falando aqui. Então, como eu estava dizendo, o traumatismo crânioencefálico, ele trata-se de uma lesão no crânio, no cérebro, que pode causar coágulos, né, ou sangramento, devido a alguma pancada, alguma queda, alguma coisa que pode estar afetando, pode ter causado essa lesão. Os principais sintomas deles, dependendo da força da pancada também, né, tem 3 tipos de trauma, de lesão, que é deixa eu lembrar aqui, que é a leve, a moderada e a grave. E os principais sintomas, dependendo de cada pancada, ele pode ser sonolência, pode ser perda de memória recente, pode ser náusea, pode ser vômito. Isso depende muito do tipo do trauma, né? Do tipo da pancada, que a leve, geralmente, ela é um pouco, ela dá aquele susto na pessoa, mas a pessoa não precisa ser nem internada, ela fica em observação por observação médica. Já a moderada, ela precisa ficar internada em observação e com alguns medicamentos, né, fazendo uso de alguns medicamentos. E a grave, a pessoa chega a ser medicada em algumas situações, até mesmo faz alguma cirurgia, né, e geralmente elas vão parar na UTI. Tem algumas situações assim que eu achei bem interessante sobre essas informações do trauma que eu desconhecia. Na minha concepção, né, a pessoa que sofria esse trauma, ela, de cara, ela já era, para mim, o trauma, ele já era uma coisa grave em si, né, e agora eu acabei descobrindo que ele tem a leve, a moderada e a grave. E o mais importante a gente saber, geralmente, é os cuidados que a gente tem que ter, né, que a gente tem situações assim, onde as pessoas, ela apresentam os sintomas na hora, que te dá aquela tontura, alguma coisa, e tem situações onde a pessoa pode apresentar os sintomas até semanas depois de ter a pancada, o que pode gerar algum problema, porque quando nós temos essa situação de trauma, a gente tem que procurar um médico de imediato, e algumas pessoas não vão procurar o um médico, né? Como eu vi na pesquisa que eu estava fazendo, eu vi uma situação onde uma menina ela sofreu um trauma e ela ficou bem, não teve nada, não teve nenhuma reação e não foi procurar uma ajuda médica. E numa situação dessa, ela passou uma semana, ela começou a sentir muita dor de cabeça depois de uma semana do acontecido. E por conta dessa dor de cabeça, as coisas foram ficando cada vez piores e piores. E quando ela chegou no médico, ela já estava numa situação bem difícil, não apresentava sintoma e ela foi internada, graças a Deus deu tudo certo. Mas são situações que, se você não procura um médico, se você não vai, mesmo independente da intensidade do trauma, né, sabendo que tem o leve, o moderado e o grave, se numa pancada da cabeça você não vai procurar uma ajuda médica, isso pode tornar uma coisa mais grave.
Então, é importante procurar um médico nessa situação, porque mesmo sabendo que às vezes ali foi só uma pancada e não deu nada, né? Às vezes pode se tornar uma coisa mais grave. Em adultos, geralmente dão esses sintomas aí de tontura, até às vezes até uma. E em crianças ele pode causar outras coisas, que as crianças podem ficar sonolenta. Eu me lembro até de uma situação, quando eu era criança mesmo, minha irmã caiu de cima da frente do carro, e ela caiu, bateu a cabeça, ela ficou com sono, muito sono, assim. Ela chorou bastante e ficou um colchão assim, na testa dela. E naquele momento ela ficou com sono, ela só queria dormir. Queria dormir e a minha mãe ficava sacudindo ela, porque naquela época a gente era bem difícil, os nossos recursos eram mais complicados, e acabou que ela não conseguia levar minha irmã de imediato no médico, porque era longe. Então, como nós fomos a pé, até chegar lá no hospital, minha irmã estava com muito sono, e ela só queria dormir. E a minha mãe ficava o tempo todo sacudindo ela. Eu falava, mãe, deixa ela dormir, pelo menos ela para de chorar. E a minha mãe falava, não, não pode deixar ela dormir, porque foi uma pancada muito forte na cabeça. E a gente não sabe a gravidade, mas infelizmente não fizeram nenhum tipo de exame para detectar alguma coisa, se tinha algum problema por conta da lesão, né? Quando é uma pancada superficial, a gente, obviamente, né, vai no médico, mas a gente vê que não é uma coisa muito grave, né? Mas quando é uma coisa, igual no caso da minha irmã, que foi uma pancada muito forte, bateu bastante a cabeça, ficou um roxão, assim, chegou a sair sangue do nariz. Não teve nenhum acompanhamento por conta da época, que era tudo mais difícil, né? E também das questões assim, financeiras. Nós não fizemos exame mais a fundo para saber, né, o que poderia ter afetado aquilo ali, não procuramos médico, e naquele momento ali, como nós já vimos no começo, os devidos socorros que a gente tem que prestar não foi prestado por conta dessa falta de informação. Minha mãe balançou ela várias vezes, sendo que a pessoa tem que ficar imobilizada naquele momento, né? E aí a minha mãe balançou assim, agitando até mesmo a cabeça dela, pegou ela de imediato do chão e foi correr atrás de socorro. Hoje não, assim, hoje a gente já sabe que tem que ter os primeiros socorros, né? Tem que manter a cabeça da pessoa mobilizada e fazer aquele teste do ver, ouvir, sentir, né? Para saber se a pessoa está respirando, chamar para ver se a pessoa está consciente e prestar os devidos socorros até chegar a emergência, né? Que é prestar fazer a massagem cardíaca, caso a pessoa esteja desacordada, e manter a cabeça da pessoa imobilizada, por conta não saber a gravidade da pancada. A senhora pode me fazer pergunta, professora, que eu já vou responder. Gabriela, eu queria ver contigo se você viu qual que eram os cuidados, os primeiros socorros que a gente deve ou não fazer, né? Que uma coisa importante é o que fazer, mas também o que não fazer com a pessoa com trauma. Se você chegou Sim. a ver alguma coisa sobre isso. Sim, assim, a princípio, uma das coisas mais importantes é manter a pessoa mobilizada, né? Não agitar a pessoa, não mexer com a pessoa, não ficar balançando ela, igual eu já ouvi casos. Outra coisa também que a gente tem que fazer é observar se a pessoa não está tendo vômito, não está vomitando, porque às vezes nessa situação a pessoa pode ficar muito ruim ao ponto de vomitar. E aí, nesse caso, a gente não pode manter ela de barriga para cima, tem que pôr um travesseiro para encostar a cabeça dela e ao mesmo tempo virar ela de lado, né, evitando muito mexer a cabeça por conta do trauma que pode ter sido não saber a gravidade do trauma, né? E em caso de hemorragia, procurar um pano, alguma coisa para tentar estancar o sangue. E a princípio, mas primeiramente, de tudo isso aí, a gente tem que procurar um médico, né? Ligar para a emergência a princípio, antes de prestar qualquer socorro, e já ir fazendo o socorro que a gente puder para até esperar o médico chegar, ou a ajuda de um bombeiro, ou que estiver mais próximo para prestar socorro para a pessoa, ou seja, uma criança ou um adulto. Exatamente isso, né? A questão do trauma foi uma coisa que você falou muito interessante, é que tem vários tipos de trauma, né? E a gente subjuga muito o trauma quando ele parece ser leve.
Uhum. É comum, principalmente na área de vocês da educação física, os traumas durante o esporte serem classificados como traumas leves e não dá a devida importância que esse trauma pode ter. Né? Hoje a gente vê que, por exemplo, até assim, no futebol, está mudando a conduta, né, dos traumas crânioencefálicos depois de terem passado por situações graves, né? Antes, quando tinha choque de cabeça, não necessariamente parava-se o jogo para fazer o atendimento, né? E hoje já é protocolo, por exemplo, o juiz parar o jogo no momento que aconteceu o choque de cabeça. Porque o choque na cabeça pode se tornar uma situação grave, né? Depois de muitas crises convulsivas, pós-choque de cabeça em campo e desmaio em campo, que eles alteraram esse protocolo, né? Por quê? Porque todo choque na cabeça, ele precisa ser avaliado. Ele precisa desse acompanhamento. E, infelizmente, a gente subjuga muito esses choques, né? Principalmente em criança. A criança bate a cabeça e aí a gente fica naquela, ai, não vai dar nada, não vai dar nada, ou o que a gente faz? Na dúvida, bateu a cabeça, precisa passar por avaliação médica, porque, como você bem falou, às vezes não é no momento inicial que vai dar sinal e sintoma, vai ser ao longo do tempo, né? Porque quando a gente tem o trauma aberto, rapidamente a gente vai fazer alguma coisa, porque a cabeça sangra muito. Então, qualquer cortinho que for na cabeça, a pessoa vai ficar assustada e vai procurar atendimento médico, porque o sangramento vai ser intenso. Pode ser um corte minúsculo, que às vezes nem precisa de ponto, mas vai procurar porque vai dar muito sangramento. Agora, nos traumas fechados, que são os problemas, a gente não tem como avaliar. Numa maneira geral, a gente diz que quando dá o galo, né, quando dá aquele galo, quando dá o hematoma, a gente diz que é um bom sinal, tá? Porque é sinal que aquele líquido que extravasou ou aquele sangue que extravasou saiu para fora do crânio. E isso é um bom sinal, porque quando não forma galo, a gente pode pensar que o sangue ou o líquido foi para dentro e não para fora. E se ficou dentro do cérebro, vai dar problema, porque não vai ter espaço para esse sangue e para esse líquido que saiu do tronco. Então, esses são os maiores problemas. E aí, no trauma crânioencefálico, uma das coisas que a gente procura são os sinais de complicações. E aí você falou uma que é bem comum e que é um sinal grave, que é a presença do vômito. Se a pessoa bater a cabeça e vomitar, já é um sinal que não foi um trauma leve. É um trauma de grande intensidade. Porque o sistema do vômito dentro do nosso cérebro, ele fica na parte posterior. Se teve o trauma e vomitou, é sinal que já teve uma extensão grande que atingiu até a parte posterior. Então, toda vez que você bate a cabeça e apresenta sintomas de vômito, já é considerado um trauma grave. Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso, principalmente vocês que têm essas situações de pancada na cabeça em função dos jogos mesmo, né? É muito comum em situação de jogo, né? Ter os traumas. Se apresentar vômito, é um sinal que já está grave, que precisa do atendimento. Né? Outra questão que é muito importante é a questão da sonolência. Né? E aí sua mãe agiu certo. A gente não deixa realmente a pessoa dormir quando bate a cabeça. Tá? Só deixa ela dormir quando ela está dentro do ambiente hospitalar, porque daí a gente consegue controlar. E mesmo assim, a gente fica acordando a pessoa a cada 1 hora
para verificar como que estão os sinais neurológicos, né? Para ver se a pessoa está consciente e orientada. O que é ser consciente e orientada? Consciente é se a pessoa está respondendo. Orientada é se ela sabe onde ela está, quem ela é e que momento do dia ela está, né? Então, assim, a gente sempre pergunta o nome da pessoa, que dia que é hoje e se ela sabe onde ela está. Mesmo estando no hospital, a gente faz isso a cada 1 hora. A pessoa está dormindo, a gente vai lá, acorda, fala, tudo bem? Onde é que você está? Aí a pessoa tem que responder corretamente. Se ela começa a responder errado, já é um sinal que teve também uma evolução grave, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente tem só uma concussão, né, que é só a agitação do cérebro dentro da cabeça, que é uma situação comum nos jogos mesmo, né? E principalmente no, por exemplo, assim, eu assisto muito futebol americano. E no futebol americano, que é um jogo de muito contato, eles têm muito essa situação de concussão, né? Que é a pancada e aí o cérebro ele só sacode dentro da cabeça. Ele não chega a dar a lesão, mas ele sacode. E esse movimento de sacudir já começa a causar problema, porque pode ter ali uma lesão posterior, como você falou. Lá nos Estados Unidos, como eles são muito bem equipados, né? E os jogos lá têm um acompanhamento muito grande. Os jogadores que sofrem lesão lá na cabeça, a maioria já faz exame dentro do estádio, porque eles têm exame de imagem dentro do estádio para detectar. Aqui no Brasil, a gente sabe que essa é uma realidade bem longe da nossa, né? A gente não tem nem perto disso para saber. Então, o máximo que a gente pode fazer é que encaminhar esse indivíduo para passar por avaliação médica, né? Independente do trauma. As pessoas ficam muito preocupadas quando é bebê, né? Você já deve ter visto isso. Quando o bebê cai, principalmente quando o bebê cai de cima da cama, né? Ou está aprendendo a andar e cai. Por incrível que pareça, os bebês eles são mais resistentes, né, às lesões na cabeça, porque eles têm um pouco mais de gordura ainda ao redor do crânio do que nós, adultos. Nós não temos mais nenhuma gordura ao redor do nosso crânio, então nós não temos nenhuma proteção. Enquanto os bebês têm, por isso que é difícil ter trauma em criança pequena, mas é fácil ter trauma em adulto ou em idoso. Um idoso, quando cai e bate a cabeça, geralmente dá lesão grave, né? Então, a gente precisa avaliar, além do trauma em si, a gente tem que avaliar como que é o indivíduo, né? Se esse indivíduo é criança, se esse indivíduo é adulto, se esse indivíduo é idoso. Sempre está fazendo essa avaliação, porque quanto mais velho mais chance da lesão ser grave. Então, isso que a gente tem que ficar principalmente assim mais preocupado quando se tem o trauma crânioencefálico, né? Essa é a nossa principal preocupação. Que eu achava que nas crianças era mais perigoso por conta de quando eles são pequenos, é assim, ser mais fundo. Mole. Ter como que fala? Esqueci como é o nome daquilo lá. As fontanelas estão abertas. Isso. A moleira. Isso. Para a moleira, Isso. Eu achava que por conta disso, qualquer pancadinha ali era mais perigoso, por aquilo ali estar aberto. Tanto que já vi situações de queda de criança e a mãe fica desesperada por conta disso. Eu falar, meu Deus, a moleira está aberta ainda, não pode cair. E aquele desespero maior do mundo. E é o contrário, porque na verdade o fato de estar aberto tem espaço para o cérebro mexer. E nós que estamos fechados, que não temos mais espaço. É claro que toda pancada em criança, também em bebê, né, precisa ser avaliado, sim, por conta de ser uma estrutura pequena. Mas só que eles têm mais proteção justamente por causa disso, né? O problema maior em bebê, em relação às fontanelas estar aberta,
são lesões contusas, né? O que é? São as pancadas direcionadas, tipo bater com um martelo na cabeça de uma criança, né? Que é uma lesão contusa, tipo bater uma pedra na cabeça da criança. Agora, lesão que é de trauma, que a gente fala inteiro, tipo a criança cair no chão, ela bate com a cabeça quase que inteira no chão, porque a cabeça da criança é muito maior que o corpo, né? Então, ela bate com a cabeça quase inteira. Aí, nesses casos, é menos chance de ter problema do que nós, porque nós já está tudo fechado e não tem espaço para o nosso cérebro mexer, não tem onde ir o líquido. E no bebê tem, né? Só que a gente tem esse medo, claro, das fontanelas, mas as fontanelas, o pior problema é se tiver um amassamento na fontanela, coisa que é muito difícil, porque é muito raro você ver uma criança cair de cabeça no chão, né? É raríssimo isso, cair assim de ponta. Não cai, a criança cai de testa ou de lado. Ela não cai com a fontanela, porque a fontanela fica aqui em cima, né? A não ser que seja um acidente de carro, alguma coisa assim, que vai bater essa parte da cabeça, né? Mas essa parte da cabeça aqui, quando a criança cai no chão, raramente vai bater no chão. E aí as mães, na verdade, ficam preocupadas e assim, se você vai procurar atendimento médico, o correto é qualquer batida na cabeça ficar 24 horas em observação. Independente se está bem, se está falando, se a criança se for criança, está chorando, mas o melhor é ficar 24 horas em observação, sim, por conta das lesões a longo prazo. E o exame de imagem não precisa ser um exame, um exame caro. Um raio-x já consegue ver se teve alguma ruptura no cérebro, né? Então, é um exame barato, que tem na maioria dos lugares, né? E que já pode indicar se tem um problema grave ou não, né? No caso dos traumas crânioencefálicos. Então, assim, são coisas que não são tão difícil, né? Mas que acabam tendo essas complicações que às vezes não são levadas tão a sério, né? Isso que é o problema. Né? As pessoas julgam muito. Né? Fica muito naquela assim, é normal, é normal. Ou seja, bateu a cabeça, ficou tonto, é normal. Não, não é normal. Tá cheio de médico por aí, né, professora? Tá cheio para avaliar, para até mesmo e fazer hoje de Google, tem o médico Google que resolve quase tudo, né? Só que, infelizmente, em vez das pessoas usar o Google para o lado bom, elas usam pelo lado ruim, né? Que é pelo lado assim, mais fácil das coisas. Né? E aí a gente tem que pensar que cada trauma é um trauma, né? Eu não posso achar que porque lá no Google falou que a pessoa caiu do 10º andar e não teve nada, que uma pessoa que caiu da própria altura, né? Que é aquela pessoa que cai sozinha, vai ter, né? Porque a gente gosta muito de comparar as coisas. E nos traumas a gente não pode comparar. Cada trauma é um trauma diferente, né? Dito isso, a gente pode pensar, por exemplo, pensando assim, um caso bem extremo, o acidente do Ayrton Senna. Né? O acidente do Ayrton Senna não tinha nenhuma lesão na cabeça, né? E foi apenas um solavanco no pescoço que matou ele. Né? Então, assim, se a gente fosse considerar pelo que aconteceu, parecia que não era nada. E quanto foi morte instantânea. Né? Então, a gente tem que pensar assim, que cada trauma é um trauma. Né? A gente não pode subjulgar os traumas. Né? Eu tive um paciente na hemodiálise que ele teve uma queda ele foi colocar um sino numa igreja na Bolívia e na hora de pôr o sino, ele desequilibrou e caiu de cabeça no chão. E ele teve um afundamento do lado esquerdo, afundou. E teve que fazer cirurgia e tudo, e ele ficou com a cabeça deformada, ele tinha um buraco aqui desse lado, só que ele não perdeu nenhuma função cerebral.
o cérebro dele continuou funcionando normalmente, por incrível que pareça. Esse indivíduo não teve nada, ele só teve problema no osso, porque o osso quebrou. E aí teve que tirar o osso. Não teve como construir o osso, teve que tirar o osso e ele ficou com isso aqui afundado. E ele vive até hoje. E aí depois ele desenvolveu problema no rim e foi parar na hemodiálise. Mas ele está vivo até hoje. Aí como, né, que a gente explica um trauma tão grave, o cara cair de cabeça de uma altura super alta e tá bem, tem nada. Enquanto pessoas às vezes caem caminhando e morrem. Então, isso é para a gente ver que cada trauma é um trauma. Né? Às vezes tem pessoas que levam, por exemplo, tiro na cabeça, que levam facadas na cabeça e não tem sequelas nenhuma. E tem idosos que caem da cama e morrem. Né? Então, a gente tem que ver que os traumas na cabeça, eles são muito particulares. Eles não podem ser comparados a nenhuma outra situação. Então, teve um trauma na cabeça, precisa de avaliação médica, por mais leve que seja. Né? Precisa passar por atendimento médico, até para a gente não ter o risco de ter lesões tardias. Né? Embora muita gente julgue isso. Igual a senhora falou, né? A gente tem mania de julgar aquilo que a gente vê, só aquilo que a gente enxerga. Se você viu que afundou, você desespera. E às vezes pode acontecer igual essa menina aí. Aqui em Diamantina também tem um rapaz que ele tem um pouco, assim, nessa parte da cabeça dele aqui também, parece que falta um pedaço. Eu nunca perguntei o que é, porque eu não converso com ele, mas eu já vi ele várias vezes, ele leva uma vida normal, inclusive ele é da mesma igreja que eu vou, e ele vai lá na frente, fala, sabe? Fala muito bem, ele e prega a palavra, e assim, você vê que ele é uma pessoa inteligente, você vê que aquilo ali não afetou a cabeça dele, a comunicação dele é muito boa, então eu fiquei impressionada, esses dias eu estava olhando e falei, mas gente, será que é isso, né? Porque a gente já associa aquilo ali a uma coisa, de repente, que pode ter dado algum tipo de retardo na cabeça da pessoa, né? Ah, se sai o sangue é grave, se, igual no esporte mesmo, que eu vi que no esporte várias vezes isso acontece também. Como eu mesmo, quando eu jogava bola, já levei várias boladas na cara, várias boladas na cabeça, assim, de na hora eu ficar zonza, cair no chão, ficar sem a cabeça também embaçada, levantar, melhorar e sair correndo para jogar de novo. Então, é coisas assim que se a gente pensa que não é nada porque voltou ao normal, né? Deu aquela tontura ali no momento, eu já melhorei, levantei, tô boa, tô correndo. Então, e não é assim, né? Qualquer pancada na cabeça é relevante, qualquer pancada a gente tem que ter uma avaliação mais a fundo para ter certeza de que aquilo não possa ter afetado. Eu vi um vídeo, achei, nossa, muito interessante, fiquei muito mexida com aquilo, de um lutador de boxe. Ele estava lutando, assim, um rapaz novo, mostrou ele assim quando ele era mais novo, jogando, brincando e tal. E aí ele na luta lá, ele estava lá lutando, de repente o cara deu um soco aqui na nuca dele aqui, e aí deu um soco nele assim, aí ele fez assim, passou a mão na cabeça assim e começou a falar pro juiz, falar que ele tinha batido assim, né? E aí eu não, só mostrou a parte que ele falava pro juiz. E aí, de repente, ele já mostrou ele na cadeira de moto, os olhos dele se afastaram, assim, e ele ficou, assim, não falava, mudou completamente a vida do rapaz assim, e ele se tornou outra pessoa. Se eu olhava assim, analisando ele, como ele era quando ele estava, ele se tornou uma pessoa totalmente diferente, não mexia mais, não andava mais, ficava ali só todo torto assim, e os olhos dele também, o rosto dele ficou totalmente diferente. Muito triste, eu achei assim. Foi uma pancada ali que não sangrou, não arranhou, não inchou, não deu nada ali na hora. Ele só passou a mão assim, mostrou para o juiz na luta ali, mostrou que levou a pancada na nuca e só. E de repente já mostrou ele naquela situação por conta daquela pancada que atingiu ele. Então são coisas assim que superficial, aparentemente, né? Você viu ali, a pessoa continua andando, falando normal. Então, a gente já subjuga aquilo como uma coisa que pode não ter afetado nada. E é um erro da gente, né? Você vê ali, igual eu vi ali, que tem, às vezes tem situações que leva até um mês ou dois para surgirem os efeitos do negócio, porque é uma coisa que vai acontecendo aos poucos e a gente não percebe os sinais, né? Acho que aquilo ali, é uma dor de cabeça, é uma coisa normal.
Ah, é só uma dor de cabeça, é só uma tontura, né? E isso ali só vai ficando cada vez pior, pode passar uma semana, duas, e aquilo lá se tornar uma coisa bem mais grave. E no caso do esporte, né, nós temos alguns exemplos que são combinações de trauma encefálico com trauma raquimedular, né, que tiveram tragédias enormes, como, por exemplo, a Laís de Souza, né, que Uhum. estava treinando, foi uma combinação de um choque trauma, de um trauma crânioencefálico com hack medular, e outro grande atleta que não estava praticando o esporte dele de base, mas acabou tendo também o mesmo tipo de lesão, foi o Schumacher, né, que a gente não tem Eu ia até citar real isso. noção dele, né, mas ele teve um trauma encefálico que levou ele a ficar em estado de paralisia. A gente não sabe qual é o grau, né? Porque a família não Uhum. divulga, mas a gente sabe que ele ficou com algum tipo de paralisia, né? Por conta de um trauma encefálico, né? Praticando esporte. Era um atleta, era uma pessoa que não tinha nada. E aí, praticando lá o esqui, acabou se acidentando e ficando gravíssimo para sempre. E no caso de vocês que vão lidar com esporte, eu acho que tem um outro detalhe, é claro, aqui a nossa visão, né, o seu trabalho era para ser dedicado aos traumas acidentais, né, que é aquele Uhum. momento. Mas eu acho interessante vocês estudarem e observarem isso, que é uma doença chamada ETC, que é a encefalopatia traumática crônica. Essa doença, ela foi descoberta nos jogadores de futebol americano. Tá? Existe até um filme, deixa eu procurar o nome do filme, não sei se você já assistiu. Deixa eu procurar aqui o nome do filme. ETC Filme. É um filme que conta como que o doutor descobriu essa doença nos jogadores, chama Um Homem Entre Gigantes, é o nome do filme. Tem Um uma... Homem Entre Gigantes. Coloca no, coloca na mensagem aí, professora, para eu procurar. Um Homem Entre Gigantes. É um filme que conta a história do médico que descobriu essa doença. Essa doença foi descoberta agora há pouco tempo. E Uhum. essa doença acontece por traumas, por microtraumas frequentes. Então, o que ele começou a ver? Ele começou a perceber que os jogadores de futebol americano, depois de aposentados, começavam a desenvolver algumas doenças características, assim, um padrão de doença. Muitos acabavam se suicidando e outros acabavam ficando com problemas mentais. E ele achava que isso estava relacionado ao esporte. E aí ele descobriu, fazendo pesquisas com os jogadores que foram ao óbito, estudando o cérebro dessas pessoas, que esses jogadores sofriam de microtraumas. Então, imagina que cada vez que eles batiam a cabeça jogando futebol americano, eles faziam uma pequena lesão, e aquela lesão nunca mais era tratada, era curada. Ela simplesmente ficava ali. E com o passar do tempo, essas microlesões viravam uma lesão grande, e aí ele descobriu essa doença. Essa doença é comum entre os jogadores de futebol americano, principalmente da década de 90, porque eles não tinham regras para pancadas na cabeça, né? Hoje em dia eles não podem mais dar pancada direto na cabeça, né? É proibido, é falta no esporte, né? Você bater cabeça com cabeça, não pode mais. Só que ele também já começou a descrever essa mesma doença em lutadores de MMA e em lutador de boxe também, né? Porque fica dando essas pancadinhas e com o tempo isso vai virar uma doença. Então é uma doença que eu acho muito interessante vocês trabalharem, porque a gente tem que pensar nessas lesões a longo prazo, né? E aí, quem é uma pessoa aqui no Brasil que tem essa doença é o Maguila, né? O Maguila, que era lutador de boxe, hoje o Maguila é uma pessoa
deficiente, né? É uma pessoa que não faz mais nada sozinho, porque ele desenvolveu a ETC. Tá? Então, assim, é um outro tipo de trauma que, assim, as consequências desses traumas subjugados, né? Desses traumas que não foram feito a conduta correta. E isso é muito grave, né? Muito triste, porque a pessoa passa a vida inteira se dedicando ao esporte. A gente sabe que a dedicação ao esporte, um atleta profissional, é um sacrifício gigante, né? Porque é um sacrifício de treino, de comida, né? De alimentação. É um estresse psicológico enorme dos jogadores profissionais para depois, no final da vida, eles ficarem doentes por causa do próprio esporte. Então, isso é muito, muito triste. É uma doença, assim, muito difícil. Esse filme é excelente. Esse filme é um filme de Hollywood, né? É um filme que quem faz até o médico é o Will Smith, né? É um filme muito, muito bom mesmo, que ele mostra, assim, como é que ele batalhou para mostrar que isso era uma doença, né? E aí, como essa descoberta dessa doença mudou a conduta dos esportes, principalmente desses esportes de contato, né? Só que a gente tem ainda, por exemplo, hoje o MMA, que não tem nenhuma conduta para choque na cabeça. É permitido ainda ter o choque na cabeça sem capacete, né? Diferente das lutas, por exemplo, olímpicas, todas as lutas olímpicas usam capacete, né? Mas o boxe e o MMA não usa. Né? E aí é pancada atrás de pancada. Tanto que a gente tem, é porque a mídia não fala, né? Mas a gente tem muito esportista de MMA que é hoje deficiente, né? Por conta de lesão na cabeça, de trauma na cabeça. E eles levam muito na boa, assim, né? É trauma na cabeça, é do esporte. E vai indo. Né? Então, isso é muito, muito grave. Muito, muito grave. Eu vou até deixar lá na nossa sala virtual um trabalho sobre o ETC para vocês darem uma olhada, porque é uma coisa grave e é uma coisa que a gente tem que pensar a longo prazo. Né? E eu imagino que vocês que são da área precisam pensar mais ainda, né? Porque é um acompanhamento a longo prazo, né? Mas, Adriele, achei muito legal o que você abordou, né? O que você procurou, vi que você viu bastante coisa, tá? Foi bem legal, gostei bastante da nossa conversa aqui. Infelizmente, a outra colega não mandou o material, ela só mandou o material escrito, mas não mandou nada para apresentar. Né? Aí eu vou ver se ela manda o material até a aula que vem ou não, e o resto do grupo ver se vai mandar na aula que vem. Tá? Na aula que vem é só nossa aula, seria a apresentação dos outros grupos, né? A turma de vocês ficou super reduzida, né? Mas aí na aula que vem a gente já vai encerrar. Então, vou ver se elas vão enviar apresentações delas, né? Mas eu te convido para na segunda que vem estar aqui para a gente ver, né, a apresentação dos demais e aí fazer o encerramento da disciplina, tá bom? Mas a sua nota eu já libero hoje, tá? A nota tá, aí mais tarde eu posto o vídeo ou não vai precisar? Não vai precisar, porque você já fez a apresentação agora, nem precisa se preocupar, tá? Porque a nota seria pela apresentação. Então, você já apresentou, já está ok, tá? Eu já vou liberar daqui a pouquinho a sua nota. Tá, eu achei até melhor esse jeito aqui, porque assim, eu acho que eu gravando o vídeo, eu conversando aqui, fica tudo mais claro, né? Às vezes a gente esquece de falar alguma coisa e a senhora lembrando e eu lembrando e fomos. Achei mais interessante assim também. Achei muito bom. Espero que você tenha aproveitado e tenha gostado do tema. Eu acho que é um dos traumas Sim, eu mais achei muito interessante.
Eu achei assim que é uma coisa igual a senhora falou, o cara fez o filme para provar que aquilo ali era um problema. Então, é uma coisa que é visível, pancadas decorrentes na cabeça com o tempo tende a dar um problema gravíssimo na pessoa. E como a senhora falou, né, é comum nesse esporte que as pessoas façam isso, não enxerga as possibilidades lá da frente, né? Isso pode causar uma lesão futura que pode deixar a pessoa, se por exemplo ela chegaria até os 90 como uma pessoa saudável, vai chegar aos 60 já praticamente igual o Maguila tá. Ele não é um homem muito velho, mas Não. você olha assim, eu vi esses dias que ele tá jogado nas traças. Tá horrível ele. E é um cara que praticava esporte, então você acha que, porque praticava esporte vai ser um que futuramente vai estar forte como um touro, né? Muito pelo contrário, esses esportes que batem muito na cabeça, a cabeça é o topo de tudo, né? Tende a deixar a pessoa com o tempo mais E é fraca do triste, que né? Porque debilitado. a gente vende, né, aquela conversa que a prática de esporte faz a pessoa viver mais tempo, né? Toda aquela Uhum. aquele slogan, né? Pratique esporte para viver mais, pratique esporte, mas não é todo esporte, né? Não é qualquer coisa, e não é, a gente não pode fazer nada sem acompanhamento. Né? E lá nos Estados Unidos, esses esportes de pancada, né, de contatos, são mais do que aqui. Eu gosto por causa dos futebol americano que eu assisto, os documentários que acabo assistindo por conta disso, e lá a gente tem uma alta taxa de suicídio pacientes, não, né? Por ex-atletas que começam a ter alucinação por causa do ETC e acabam se suicidando. Então, isso é muito triste, né? Muito grave, porque o cara foi esportista a vida inteira, né? E aí vai morrer por causa daquilo ali que foi mal cuidado, mal feito, mal praticado, né? Então, a importância do próprio profissional de educação física, né? Eu acho isso extremamente importante, porque vocês têm também esse papel, né? De pensar no futuro, né, desse esporte, até de orientação mesmo, né? De qual esporte vai seguir, dos riscos de cada esporte, né? Porque a gente está falando hoje de trauma, mas a gente sabe que tem alguns esportes aí que dá lesão de membros, né, que podem ser fatais também, que é para a vida inteira, né? Então a gente tem que pensar também, como educador físico, qual que é o nosso papel nessa orientação, né? E de pensar nos riscos que essa pessoa pode estar desenvolvendo e o que a gente pode fazer para minimizar esses riscos, né? E aí todo cuidado sempre é pouco, infelizmente, porque nosso corpo é uma máquina, né? Se a máquina falhar uma pecinha, é tudo, né? E o cérebro, infelizmente, a peça maior, né, dessa nossa máquina perfeita, mas se sai um parafusinho do lugar, já vai tudo junto. Então a gente tem que pensar também em relação a isso. Sim. Bom, então, acho que era isso. Obrigado por hoje. Aí já temos 1 hora de Eu conversa agradeço. aqui, né? E aí, na semana que vem, a gente já encerra, então, a nossa disciplina. Tá bom? Professora, muito obrigado, viu? Foi muito esclarecedor, muita coisa, principalmente assim, a gente como mãe, né, assim, a gente como mãe é muito importante, não só como mãe, como educador também. Algumas coisas assim não ficam muito claras nas aulas que a gente tem, assim, mas assim, como nas nossas conversas, nessa aula foi muito esclarecedor, muita coisa mesmo. Principalmente agora eu fico mais atenta em relação a essas pancadas, é muita coisa aos que a gente pega, né? Foi muito útil, está sendo muito útil, mais com algumas coisas que até então eu achava que era normal, né? E outra coisa assim também que eu também fico muito atenta é aquela questão dos primeiros socorros em algumas situações. A gente tem que prestar muita atenção, tomar muito cuidado com isso. Gostei muito da aula da senhora, foi um prazer todo esse tempo que a gente passou, né? Espero ter mais algumas oportunidades de estar contatando a senhora com algumas aulas ou com algumas curiosidades,
Foi muito bom, muito bom. Muito obrigada, professora. Que bom, fico muito grata aí pelos elogios. Espero realmente ter ajudado e agora a gente tem que fazer força para Sim, colocar tudo ajudou isso em bastante. prática. Sim, com Sempre certeza. colocar essas coisas novas em práticas e tentar quebrar todos os mitos e todos os tabus envolvendo os primeiros socorros. Mas Sim. foi ótimo, eu gostei muito que você foi a que mais participou comigo, né? Então agradeço também pela sua Eu que participação, por agradeço. estar sempre junto, né? E assim pelo seu empenho, né? Isso é muito importante e eu acredito que isso vai fazer diferença depois quando você se formar. Esse seu empenho vai fazer toda a diferença, você pode ter certeza disso. Tá? Que toda essa sua força para estar, eu sei que você está em horário de trabalho, mas sempre está participando, sempre está junto, isso vai fazer uma baita diferença depois. Você pode ter certeza que isso não vai ser em vão, viu? Tá bom, obrigada, professora. Até semana que vem, e foi muito bom também passar o semestre com você, já que eu já vou dar sua nota, você já vai ter aí um Tá parâmetro, né? Do encerramento mesmo, mas muito obrigado realmente pela sua participação, tá bom? Eu que agradeço, professora. Muito obrigada e até semana que vem para a gente fechar mesmo. Tá bom. Ah, Deixa eu tchau. ir lá agora. Tchau.